E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos lá responder as perguntas que vocês mandam aqui. 3 perguntas super legais. Considere se inscrever no canal se você gostar desse conteúdo. Ativa as notificações para saber os novos conteúdos que a gente posta. E dá um like no final do vídeo se você achou o conteúdo que te ajudou de alguma forma, beleza? Então, puxa a vinheta. Vamos lá, gente. 3 perguntas que é a seguinte, ó. A minha filha, a Cileuda, perguntou o seguinte. A minha filha de 7 anos está com um teratoma pobre em gordura. Aqui já tem uma coisa legal para comentar, mas vamos em frente. O que pode ser tamanho de 5,6 centímetros? Vamos lá. Bom, a gente gravou um vídeo aqui no canal só sobre teratoma. Ficou um vídeo bem interessante. Acho que vale a pena assistir. Vamos tentar colocar o card aqui para vocês. Mas a ideia é que o teratoma, ele é um problema que dá no ovário, é um tumor ovariano, é que na maioria das vezes é benigno, a gente fala lá no vídeo, a maioria é benigno, mas ele sim pode ter alguns teratomas que são borderlines, que a gente chama, né? O tumor de Brenner, por exemplo, e alguns outros tumores que podem mimetizar o teratoma e não serem teratomas ou serem problemas sérios de ovário. Na maioria das vezes não, porque o teratoma, quando a paciente faz ali o ultrassom, a ressonância, o que for, né? Às vezes aparece até na tomografia, que não é um bom exame para isso, mas de qualquer forma mostra vários tecidos embrionários diferentes. Então pode mostrar cabelo, pode mostrar dente, pode mostrar gordura. Então são resquícios embrionários. Então nesse caso, você fecha o diagnóstico de teratoma e na maioria das vezes deste tamanho, né, 5,6 centímetros, ela em algum momento provavelmente vai precisar fazer uma cirurgia para tratar esse tumorzinho do ovário, tá bom? A parte ruim aqui é que ela tem 7 anos de idade, então e aí como é que eu sei que ela já fez alguns exames de imagem? Porque ela colocou aqui pobre em gordura. Esse é um marcador da ressonância nuclear magnética. A ressonância viu que tem pouca gordura no teratoma, mas fez diagnóstico de teratoma. Agora, 2 pontos principais: acompanhar o crescimento, né, e já operar, desse tamanho já tem indicação de cirurgia. Mas o segundo ponto é como é que vai ser a gravidez dela no futuro. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Principalmente evitar tirar o ovário, sabe? A gente sabe que algumas vezes não dá, porque o tamanho do tumor é grande, mas em algumas situações fazer uma oforoplastia ali com todo o cuidado do mundo, para você evitar a perda de reserva ovariana nas pacientes jovens, tá bom? E aí, claro, como ela tem um ovário só, essas pacientes, se elas acabarem tirarem o ovário na cirurgia, essa paciente vai ter que ter alguns cuidados adicionais lá para frente para engravidar um pouco mais cedo, congelar o óvulo se necessário, e a reprodução humana vai ter que ajudar ela de alguma forma. Combinado? Bora lá, gente. A segunda pergunta de hoje é a seguinte, a Andressa mandou. Qual é a média de embriões gerados depois de um processo de captação? Essa pergunta é bem legal, porque quando você olha os gráficos de sucesso em FIV, eles estão diretamente relacionados ao número de embriões formados. Não só o número de embriões formados, né, o número de óvulos captados, o número de embriões formados, e a qualidade desses embriões. Então essa realmente é uma pergunta importante. Agora, o ponto principal é que depende bem mais da paciente do que qualquer outra coisa. Claro, o médico vai adaptar um bom protocolo de estímulo ovariano, né? A paciente vai ter que responder esses remédios, mas no geral isso depende muito da paciente. Então a primeira coisa que a gente tem que tentar responder para a Andressa é qual que é a reserva ovariana, ou seja, quantos óvulos a paciente tem, porque quanto maior o número de óvulos, maior, teoricamente, o número de embriões. O segundo ponto é qual que é a qualidade seminal, como que está o marido, porque isso também influencia bastante na formação dos embriões. Combinado? Então esses são os 2 pontos principais. Talvez o que tenha dentro da pergunta dela aqui é quantos que eu posso formar. E aí, se a paciente não quiser formar muitos embriões, a gente realmente fertiliza um número de óvulos a menos ali para não formar tantos embriões excedentes. Agora, o grande problema da reprodução é que a gente nunca sabe quantos óvulos a gente vai fertilizar para quantos embriões a paciente vai ter. Então faz parte do processo, às vezes, fertilizar um pouco mais de óvulos ali para conseguir deixar os embriões evoluindo para ter embriões para transferir. Isso diretamente impacta no custo também. Então, se for essa pergunta de quantos podem formar por medo de formar mais, você conversa com o médico fertiliza menos óvulos. Depende da sua idade, depende da sua causa da infertilidade, fator masculino, assim por diante. Se for uma pergunta que você quer gerar mais, aí você usa uma dose mais alta, também depende um pouco da reserva ovariana, a quantidade de óvulos que foram retirados ali do ovário, tudo isso vai para o laboratório. Beleza? Então acho que a resposta é essa. Realmente, quanto mais melhor aqui do ponto de vista técnico, do ponto de vista religioso, teria que conversar um pouco com as pacientes.
Legal, gente. Vamos para a terceira pergunta de hoje, que é a seguinte. Doutor, quais são as causas de aborto em embriões euploides? Quais exames para investigar? Essa pergunta é bem interessante. A gente até gravou num Stories, uns dias atrás. A gente aproveitou para pôr no canal, porque tem bastante informação legal. A primeira coisa é, quase todas as pacientes que perdem a gestação no comecinho, se você for conversar com um obstetra, ele vai falar assim, olha, normalmente a natureza interrompe essa gestação porque os embriões são aneuploides. Ou seja, existe alguma malformaçãozinha no embrião e a natureza interrompe a gestação. Essa foi a minha explicação principal ali por muitos anos. É claro que estatisticamente essa realmente é a principal explicação. Quando a gente fala de FIV, a gente transfere embriões muitas vezes geneticamente normais. Ou que a gente fala na parte externa, DNA, trofectoderma, geneticamente normais. E isso, em algumas pacientes, as pacientes engravidam e elas perdem a gestação. E é basicamente o que levanta essa pergunta, né? Por que eu perdi uma gestação do ponto de vista com embriões euploides, mesmo depois de engravidar? Então vamos lá, quais são as principais explicações? Primeiro, o cariótipo da paciente é alterado e o risco de formar embriões mosaicos. Então, isso é bem técnico, mas você biopsia o embrião uma parte e você não está vendo exatamente a outra parte. Segundo ponto, é verdade dizer que mesmo embriões euploides podem não continuar com energia suficiente, a gente está ligado, a gente está estudando ali ainda sem muito benefício, mas a quantidade de mitocôndria que o óvulo tem, a quantidade que ele tem de capacidade de reproduzir, de duplicar a célula e gerar uma gestação saudável. Depois entram outros capítulos, por exemplo, como as trombofilias. As trombofilias são um capítulo de abortamento habitual, ou aborto de repetição, e algumas vezes com embrião euploide. Legal, e existem algumas outras causas, por exemplo, malformações uterinas, endometriose, por exemplo, pode ser uma causa, não é tão certo que a endometriose vai causar abortamento, mas pode ser um fator de risco adicional. Tá bom? Então a gente pesquisa basicamente essas coisas: cariótipo, mosaico, trombofilias, as malformações uterinas müllerianas, a energia celular, e aí não tem muito o que fazer, né? O embrião, quando não tem célula para continuar multiplicando, a gente basicamente teria que fazer óvulo doação, esses últimos resultados que a gente falou ali do útero também. Combinado? Beleza, gente? Pelo café de hoje era isso. Eu queria mandar um abraço para todo mundo. Então lembra que eu pedi lá no comecinho, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!